Amados, boa noite, mais uma vez. Hoje iniciamos um módulo novo, o módulo de liderança. Nós tivemos aqui uma espécie de revisão com novos insights, né, um aprofundamento, né, dos últimos 3 módulos. O primeiro módulo foi cultura de honra, então nós aprofundamos a cultura de honra. Nós vimos ainda o traduzir a Deus, ou traduzindo a Deus, que é um aprofundamento de palavra de profecia, um direcionamento, um aprofundamento de profecia, né? E mais do que um aprofundamento, um direcionamento, não é? É focar dentro das áreas de influência, né? Utilizando esses dons. E vimos também o segredo de Deus, que é um módulo voltado para a palavra de conhecimento, também direcionado, então, para as áreas de influência. E hoje nós iniciamos o 4º módulo, que é liderança. E esse sim não foi trabalhado no ano 1 da Escola Sobrenatural, e eu tenho certeza que ele traz várias surpresas e muitas revelações interessantes aí que vão impactar a sua vida e vão fazer com que você olhe o seu ministério de uma maneira diferente. Esse módulo de liderança, dentre outros livros, ele tem como fundamento o livro Strategies for Increase, do Steve Backlund. É um homem que é um ministro também lá da Igreja de Betel. É um homem que tem muita revelação dentro dessa área. E quando a gente fala de liderança, eu estou falando para quem aqui? Quem que é líder aqui? Hã? Mas por que nem todos levantaram a mão? Então vamos lá, eu acho que eu não pedi para levantar a mão, né? Então quem que é líder aqui, levanta a mão, pronto. Nem todos levantaram a mão ainda. Calma aí, por que não levantaram a mão? Se Deus te chamou para ser o quê? Cauda? É isso? Ou cabeça? Ah, não, mas na minha igreja eu não sou o líder. Ah, não estou perguntando se é na tua igreja? Perguntei se é na tua igreja? Ah, então tá. Bom. Vou perguntar agora, hein? Se prepara. Quem é líder aqui, levanta a mão! Isso, muito bem. Então, é justamente essa mudança de mindset. Olha, já viu? Já começou. Olha, não é sério. Já começou a mudança de mindset. Nós somos chamados para... Como é que a gente vai entrar na área de influência se a gente não tiver essa noção, cara? Nós somos chamados para liderar essas 8 áreas de influência aí. E porque nós não estamos liderando, a Jezabel entrou. Porque a Esther entrou, não se apresentou, e Jezabel se apresentou. Nós somos chamados, todos nós aqui, todos os homens e mulheres de Deus são chamados para atuar na sua maneira, mas através da liderança nas suas áreas de influência, nos seus lugares de influência. E é isso que a gente vai fazer. É desenvolver esse mindset, essa mentalidade, e ver o que a Bíblia fala sobre isso e se apoderar das promessas de Cristo para que a gente possa levar o nome de Jesus e efetivamente estender o reino de Deus através da nossa liderança. Esse livro, eu não sei se tem em português. Tem, Rodrigo? Não. Eu li em inglês, não? Mas o estudo está em português. Mais ou menos o português. E antes, o primeiro passo para a gente viver essa liderança nas áreas de influência é entender uma realidade para a qual muitas vezes a gente não se atenta. Eu fiz uma introdução sobre isso nesse domingo aqui na minha pregação aqui na Igreja Verbo. E quem esteve aqui então no domingo vai ver essa introdução aí nos primeiros 5, 10 minutinhos. Presença e princípios. Muitas vezes, e até mesmo dentro da igreja, a gente vê pregações conflitantes.
palavras conflitantes, onde pessoas, pregadores, professores, pastores, muitas vezes eles enfatizam ou a presença ou o Espírito. Então tem gente que, não, que é isso? Pô, é buscar o Espírito Santo, que o Espírito Santo vai te guiar. Outros são mais catedrais, não, que aqui os princípios, as leis de Deus. Ou a presença ou os princípios. Mas não é assim, não é? Para que nós possamos, e eu começo assim, o nosso módulo de liderança, para que a gente possa ser verdadeiros líderes nas nossas áreas de influência, a gente precisa carregar isso, essa verdade de Deus. E essa verdade que é a completa quando caminhamos na presença de Deus e quando vivemos os seus princípios, as suas leis. Se completam. Uma vida focada só na presença, deixando de lado o princípio, é como o paralelo entre logos e rema. A palavra logos e rema. Nós precisamos de ambos para sermos completos. Amém? E a escola sobrenatural é um meio fantástico de nos ensinar isso. Porque a gente está aqui a todo tempo. Lembra que na penúltima aula eu estive aqui para vocês falando sobre soaking. A gente está o tempo todo buscando a presença. Eu fiz uma introdução, sobre soaking. O tempo todo buscando. Soaking é buscar a presença. Mas essa presença não pode ser separada dos princípios que o Senhor estabeleceu para a gente. Então, como um líder deve, em sua área de influência, ser intencional em aplicar os princípios e buscar a presença de Deus. O que vai fazer a diferença na vida de cada um, ou melhor, o que vai fazer a diferença através da vida de cada um, é você sendo um líder, um homem ou uma mulher de Deus, entrando na sua área de influência de forma intencional. Então o Rodrigo estava conversando comigo outro dia, muito interessante, ele falou assim, Bruno, o que está faltando, eu adorei o exemplo dele, Bruno, o que está faltando é a pessoa chegar para produzir uma música, assim como é no funk, o cara fica repetindo uma porcaria, e pô, de forma intencional colocar o cara para repetir uma verdade de Deus. Olha só, a gente não está sendo intencional. E a gente não está sendo intencional em levar a presença e o princípio, e os princípios de Deus, aonde a gente vai. A gente deixa acontecer. Por que todos vocês estão aí com a sua área de influência escrita no peito? Para ser intencional, para que vocês possam desenvolver juntos projetos intencionais de como levar isso aqui, a verdade de Deus. E não esperar que as coisas aconteçam por acaso. Não vai acontecer por acaso. Não vai. Você precisa se levantar. Amém? Amém. E a presença de Deus é realmente viver, esse contato, essa intimidade, é relacionamento. Não é? A presença de Deus é relacionamento. Não é? E se você se afasta de uma pessoa que é muito íntima de você, se você perde contato com ela, sua presença vai se tornando cada vez mais distante e você vai esquecendo essa pessoa vai se tornando cada vez menos importante na sua vida. Verdade. Então, o relacionamento com o Senhor é o soaking, é a oração, é buscar, é ler, é louvar, é viver sabendo que Ele está aqui contigo. Diferentemente de qualquer outro Deus desses aí, malucos, Jesus Cristo está aqui agora. Ele morreu e ressuscitou. Então essa é a verdade. E os princípios? Princípios são as leis. São as leis de Deus. Leis de Deus que se aplicam independente de qualquer coisa. São absolutas. Vou falar sobre isso já já. Falando sobre a presença ainda, Êxodo 33:15, Moisés fala assim, então ele disse, Moisés falando, se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Moisés buscando que o Senhor estivesse com ele e pudesse atravessar com ele toda aquela tribulação pela qual eles passaram. Então buscar Deus,
realmente, imagina, entrar na área de influência levando consigo essa realidade. Não só o princípio, mas levando Jesus Cristo junto com você, você sendo um outdoor de Cristo. Josué, seguindo Moisés, Deus falou assim para ele, capítulo 1, versículo 5 do livro de Josué, ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Então é levar Cristo, a presença de Deus, a presença de Cristo, é levar Ele com você. É falar assim, Senhor, eu não vou entrar para influenciar a economia se não for contigo. Se não for para ser... Olha só, gente. O que tem acontecido? Nós, homens e mulheres de Deus, temos deixado Jesus Cristo em casa. E é por isso que está assim, do jeito que está. Ué, a gente tem deixado Ele guardado dentro da Bíblia, às vezes dentro de uma gaveta. E ao invés de sermos intencionais, intencional, no sentido de levar a presença de Deus na sua área de influência, a gente está deixando Jesus Cristo guardado e o diabo está sendo intencional. A presença dele está muito presente na minha vida, quando eu estou com a minha família, quando eu estou na igreja. É mais quando está na igreja, né? Às vezes nem com a família está. Então, quando eu estou na igreja, aí sim, a presença de Deus está ali. Não. É levar na economia, na religião, na ciência, nas instituições seculares. Muitas vezes a gente só faz o quê? A gente só leva com a gente os princípios. E os princípios, como eu falei, são leis. A gente vai ver a definição de lei. A lei se aplica de forma absoluta. E uma pessoa, mesmo que não seja cristã, mesmo que ela não conheça o nosso Deus, mas se ela aplicar um princípio espiritual, um princípio que Deus criou, uma lei espiritual que Deus criou, ela vai se beneficiar dela, ou não, ou ao contrário. Então, por exemplo, a lei de você vai plantar aquilo que você colher. É uma lei espiritual. Ou melhor, você vai colher aquilo que você plantar. Desculpa. Entendeu? Essa lei é absoluta. Então, uma pessoa lá na China, que eu nunca ouvi falar de Jesus, eu quando eu morei na China, o pessoal falava que... Eu estava evangelizando uma pessoa que falou que Jesus era uma expressão de linguagem. Era Jesus, que o cara via no filme. O cara falando, Jesus, filme americano. Achei que fosse uma interjeição. Uma pessoa que achava que Jesus era uma interjeição, ela vai colher o que ela plantou. E pode ser bom e pode ser ruim. E vai vir de formas diferentes. Ah, o cara, ele investiu, ele fez uma doação generosa. Talvez ele colhe aquilo ali como um relacionamento maravilhoso com as pessoas. Ele pode colher mais dinheiro sendo investido nele. Dá e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada e sacudida. São leis espirituais. Vai acontecer, independente. A gente vem, muitas vezes, nas nossas áreas de influência, e hoje, através de uma cultura humanista, a gente vem se permitindo viver isso. Essa realidade, deixando a presença de lado. E aí você vê muitas pessoas com boa intenção. Intenção de aplicar muitos desses princípios de Deus, mas sem a presença. E com o tempo, quando você vive essa cultura humanista, vai se afastando da presença de Deus, os próprios princípios vão sendo relativizados. Isso acontece dentro da igreja. Primeira geração de cristãos. Os cristãos de primeira geração, alguém aqui é cristão de primeira geração, ou seja, não tem pais que são cristãos? Levanta o braço. Quem não tem pai quem tem pai que não é cristão? Alguns, né? Então, os cristãos de primeira geração, eles geralmente, têm a vida marcada pela fome de Deus. Por quê? Porque o cara veio do zero, do menos 10, menos 100, não é, João? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não é? Então, vem
das trevas. Não é? A gente saiu das trevas e veio para a luz. Não é assim? Amém. Então tem a vida marcada pela fome de Deus, experiências sobrenaturais, sacrifício, transformação. Teve a vida transformada. Primeira geração, o cristão de primeira geração tem a vida transformada. E aí, a vida normalmente é marcada pelo evangelismo. Por quê? Porque, caraca, minha vida foi transformada. Eu quero transformar a vida dos outros. Sofre perseguição, busca. Sofre perseguição. Cristão de primeira geração sofre perseguição em casa, na família. Sofre? Sofreu, João? Sofreu? Sofreu, Rodrigo? Você é a primeira geração? Sou. É? Não sofreu perseguição, não? Teus irmãos não acharam que tu é maluco, não? Não, zoação geral. Ah, é zoação, né? Mas já parou ou ainda sofre? De... É só dar oportunidade. Não deu oportunidade ao maligno. Então, gente, olha só. Esse é a primeira geração. Agora, e os filhos? Eu sou segunda geração. Meus pais se converteram assim um pouco antes de mim. Eu era criança, eu tinha 6 anos, então... Quem é segunda geração aqui? Levanta o braço. Olha só o que muitas vezes acontece. Se não aconteceu com você, eu tenho certeza que você já viu isso. Ó, cristãos de segunda geração já foram criados num ambiente em que existia de alguma forma a presença de Deus. Tá? E não precisam mais lutar pelo que já possuem. Olha só. Uma coisa é você sair das trevas para a luz e você tem que lutar para você se livrar daquelas correntes, você tem que lutar para permanecer, para vencer o escárnio. Outra coisa é você nascer num lar onde, pô, tá tudo tranquilo. Pô, é tranquilo ser cristão. Claro, você tem vários problemas, mas é tranquilo ser cristão. Você não precisa ouvir uma piadinha quando você quer ir na igreja domingo. Você não tem esse tipo de luta. E aí o que acontece por conta disso? Acaba vivendo, não tem por que lutar, acaba vivendo mais os princípios do que a presença. Valorizando mais as estruturas do que o Espírito Santo. Pô, muitos filhos de pastores, tenho certeza que você já viu. Talvez seja você um filho de pastor também. Né, Teco? Não, é que ele riu. Muitas vezes, você vê, pô, filhos de pastores que são ótimas pessoas, mas fora dos caminhos do Senhor. Por quê? Perderam esse fervor, a presença. Há exceções. Claro que há exceções. Muitas exceções, mas mas são exceções, não são? Porque a regra é ou não é? Olha os Estados Unidos. Gente, os Estados Unidos foi um país criado, fundado num berço cristão. E hoje é o país mais diabólico que existe. Tinha uma brincadeira que eu ouvia quando eu era adolescente, que era assim, se Deus é brasileiro, o diabo é americano. É claro que é brincadeira. E olha a dificuldade que ele tem que enfrentar, não é? O próprio Trump mesmo, se eu for ver, ele não está na primeira geração ali, né? Não está cheio do fervor do espírito, né? Não é? Então, é enviado, mas ele não, né? Não tem um relacionamento com Cristo. Tem? Não manifesta, pelo menos. Não sei, poxa. Não manifesta. Eu acho que, poxa, a política dele tem sido muito boa. Mas o que ele fala, a forma como ele se comporta, ele não manifesta Jesus. Pô, mas só o fato dele, ele peitou todo mundo e sim, mas o baixada para Jerusalém, que foi muito profético. Muito legal, né? Eu também acho. Mas o fato como ele se comporta não manifesta Jesus, manifesta? Depois disso tudo que ele faz, a embaixada de Israel, agora Jerusalém, todo mundo, agora tudo que ele faz está liberado. Olha só, a mídia manipula muito. Olha só, a mídia manipula muito ele. Ele é bom. Mas o que ele fala, gente? Ele é ótimo. Mas olha só, eu só estou perguntando se ele manifesta Jesus Cristo. Na primeira geração. Mas o certo é o seguinte, a gente não vive a presença dele o dia a dia. Vamos se aplicar também no nosso presidente? De ver o que está, o que a mídia mostra. A mesma coisa, gente, olha só. Mesma coisa. Eu acho que o Trump está indo muito bem na economia, tem muitas coisas muito maravilhosas, assim como aqui no Brasil agora. Não manifestam a presença de Deus como poderiam manifestar. Tá? Amém? E agora eu quero fazer mais
se manifestou. Não estou dizendo que é melhor ou pior. Eu acho que é melhor do que estava antes. Então, hoje Não é? É um manifesto maior do que os outros. É um manifesto maior do que os outros, com certeza. Né? Bruno, talvez você tenha que dizer só que ele está agindo sobre princípios da religião. Então, deve estar querendo falar que ele está agindo sobre princípios melhores que os anteriores, que estão trazendo a prosperidade à nação. Mas ele não demonstra essa presença, vivência no Espírito. Ótimo, boa colocação, é isso mesmo. Perfeito. Isso com certeza. Ele Com certeza? princípios com certeza que estão levando à prosperidade, mas o pessoal é Isso. questionável. Muito bem. Então, concordo contigo. É isso. Cristão de terceira geração. Não concorda, não? Não? A gente é a terceira geração. Quem é a terceira geração? Então, olha o que acontece. Olha lá. Olha países como Estados Unidos, Suécia, Suíça. Olha só. Países como Estados Unidos, Suécia, Suíça. Países que foram formados em Inglaterra, em berço cristão. Hoje em dia, Austrália, Holanda, cristãos de terceira estão muito afastados. Conforme você vai se afastando da presença de Deus, ela vai ficando cada vez mais distante. É isso. Aí você vai vendo, pô, mas os princípios. Não, mas os princípios, o cara tem uma moral. Não é o caso de vocês, hein, gente? Tá? Pelo amor de Deus, são as exceções, graças a Deus. Mas é a regra. É o que tem acontecido. A gente veio aqui para quebrar a regra, amém? Amém. O nosso trabalho é quebrar essa regra aí. Amém. É realmente fazer essa busca pelo Espírito Santo em todas as gerações que vêm após a gente, amém? Amém. É isso. Mas, normalmente, a terceira geração estão muito afastados da presença, acabam relativizando os princípios de Deus, permitindo mais e mais afastamento. Então, a terceira geração já vem relativizando tudo. Então, se existiam ainda valores compatíveis com o reino de Deus, ainda que a presença não tivesse, vai passando as gerações e isso vai sendo relativizado. E aí vira uma bagunça. Ladeira abaixo. Pô, a República Tcheca acho que é o país da Europa que tem mais igreja católica, assim, e é o que é zero, assim, ninguém acredita em nada. Virou só turismo. Turismo. Né? E aí vai virar isso, vai virar princípio, vai virar... alguns valores ainda vão se manter, outros não, daqui a pouco acho que não vão se manter nenhum. Né? Mas, então a gente tem que buscar sermos intencionais e levarmos com a gente para que nós possamos ser uma geração que vai sustentar as outras, levando conosco a presença e os princípios, para que isso seja uma realidade para as próximas gerações que virão. Senão não vai acontecer. Esses princípios, como o Teco falou, é ladeira abaixo. Isso já é uma revelação de coração de amor se esfriando do povo, do nosso povo. Isso. Amor se esfriando, perfeito. Como Jesus falou. E aqui, ó. Aí são alguns exemplos, né? De como essa revelação não é minha, né? Do Steve Backlund. Né? Abraão, um homem, que saiu da sua terra, né? Isaac, saiu da sua terra para viver as bênçãos do Senhor. Isaac já mais ou menos. Jacó, menos ainda. Agora, Davi, para mim, é o exemplo mais claro. Davi, homem segundo o coração de Deus, levantou o reino de Israel. Salomão viveu de acordo com os princípios de Davi, os princípios de Deus, buscou sabedoria, viveu os princípios e se tornou mais rico, foi próspero. Porque os princípios se aplicam, não tem jeito. Mas se afastou da presença. E Roboão? Desastre. Ladeira abaixo, né, Teco? Ladeira abaixo. Agora, nós aqui somos chamados como líderes para entrarmos nas áreas de influência e mudarmos isso de forma intencional. Como? Aqui, Romanos 12:11. Então, gente, aquele quadro ali é só para exemplificar o que tem acontecido. Mas vamos quebrar essa maldição. Romanos 12:11 diz: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então sejamos fervorosos e vamos passar esse fervor com intencionalidade. Amém. Entrando nas áreas de influência, vamos passar isso com intenção, presença e princípios. Não vamos morrer só no princípio. Porque se a gente morrer só no princípio, a presença vai ficando para trás e os princípios vão se relativizando.
É isso que tem acontecido ao longo da história e a gente não vai repetir isso. Amém? Amém. Muito amém. Sobre as leis espirituais. Então, só recapitulando, os princípios são essas leis espirituais. Então, a definição do dicionário de lei. Lei é regra, prescrição escrita que emana da autoridade soberana de uma dada sociedade e impõe a todos os indivíduos a obrigação de submeter-se a ela sob pena de sanções. Pois é, o que a gente vai ver agora, então hoje, nessa primeira aula dos módulos, é como que esses princípios, eles se aplicam. A gente vai ver algumas observações hoje sobre a aplicação desses princípios, quais são esses princípios e como caminhar em princípio e presença. Amém? Amém. Isso, como eu falei, se aplica a todo mundo. Por isso, essas nações elas foram tão prósperas, né? Elas podem ter deixado o fervor de lado, mas foram aplicando os princípios, foram crescendo, e agora, já com a relativização desses princípios, não é tudo, não é relativo? Ah, não, mas pode, mas não pode? Ah, pode mais ou menos. Não é tudo relativo, não. A palavra de Deus é absoluta, amém? Amém. Então, sobre as leis espirituais, sobre esses princípios. Primeiro ponto. Nascemos para crescer. Então, como líderes, precisamos entender que nós temos um chamado de crescimento. Irmão, se não adianta. Ah, não, porque eu sou irmãozinho aqui, que vou ficar aqui no meu canto, eu vou orar muito. Meus irmãos, amém, orar muito é muito importante, mas nós somos chamados para ação. E oração é uma forma de ação. Nós somos chamados para ação. Oração é uma forma de ação, não me entenda mal. Mas o que você vai fazer através da sua oração? Você vai unir pessoas? Você vai aumentar o seu escopo, a sua área de influência? E vai agir dentro de uma área de influência? Ou você vai se esconder com o seu dom? Mateus 25, e atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Pronto. Né? Foi aquele homem mau, de pouca fé, que escondeu o talento que o Senhor deu para ele. A palavra de Deus é uma palavra que nos anima, nos exorta a crescer. E não é teologia da prosperidade isso aqui que eu estou falando. É crescimento, porque o reino de Deus ele só cresce quando você cresce. Crescimento de influência. Porque se eu crescer só de entendimento e guardar só para mim, não adiantou nada. Esse entendimento precisa ser compartilhado. A gente precisa sair daqui e levantar essas vidas. Levar esse fervor. Levar esses princípios. Para onde? Para a igreja? Também. Mas agora está na hora de sair mais, né? Pelo amor de Deus. Deus já está falando, pelo amor de mim mesmo. Saída defensiva. Pelo amor de mim. Quando crescemos, expandimos o reino. Como você pode crescer na sua área de influência? Primeiro princípio, então, ou melhor, primeira observação, a gente não vai nem falar sobre os princípios hoje. Hoje são as observações para a gente entrar nos princípios. Crescimento. Então você tem uma área de influência e é para crescer nela. É para buscar crescimento, porque quando você cresce com o reino junto com você, dentro e através de você. Amém? Então, crescimento é muito importante e é sobre essas leis do Senhor. Precisamos nos atentar para isso e sair dessa falsa humildade. Algumas pessoas têm alguma dificuldade de entender que nós, homens e mulheres de Deus, somos nascidos, criados para gerar crescimento, desenvolvimento, porque às vezes viram abusos dentro da igreja, dentro da própria igreja. Abusos através de teologias da prosperidade. Mas a gente tem que deixar isso de lado para viver a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho é desenvolvimento. Se Deus te deu um talento, é para pegar esse talento e multiplicar. Amém? Amém? Amém.
Sobre as leis espirituais, karma. Karma? Karma? Karma. Pô, mandou bem. Essa foi muito boa. Karma. Cara, em 2008 teve um terremoto na China. E a Sharon Stone, ela fez uma declaração, a atriz Sharon Stone, ela fez uma declaração dizendo que aquilo ali era karma. O que é karma? Karma é uma lei de causa e efeito. Sério? Calma aí. Karma é a lei da causa e efeito. A lei de que se você planta, você colhe. Não é? Estou falando que se aplica a todo mundo. Deus criou, meu irmão. Jesus Cristo é o verbo. E se aplica ao cara que está lá na China, amigão. O cara que inventou isso em sânscrito. Os sábios lá da Índia, que escreveram, que inventaram e reconheceram que é karma, eles entenderam que existe uma lei espiritual. E não chegaram em Jesus ainda, porque falta você levar Jesus para ele. Amém? A gente tem que se levantar, meu irmão. Agora, ele entendeu que existe uma lei de causa e efeito. Aquilo que você plantar, você vai colher, é karma. Agora, a Sharon Stone, olha só. 2008, teve um terremoto na China, morreu um monte de gente. Ela falou assim, isso é karma. Isso é karma por quê? Porque a China está maltratando o Tibete. O Tibete está sendo oprimido. O budismo está sendo oprimido. Como o cristianismo, todas as religiões estão sendo perseguidas. Agora está melhorando um pouco. Mas o budismo, o Tibete tinha que ser uma região autônoma, separada, mas o governo chinês não permite e está massacrando. Teve um atentado lá, o governo chinês cometeu aí uma série de atos aí contra a vida de uma série de monges lá no Tibete, e ela falou que era karma, então por conta disso a China recebeu o terremoto. Causa e efeito. Olha o que diz a palavra de Deus. 2 Samuel 21 diz, e houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Fome de 3 anos? Tá. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse, é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Pô, calma aí, o que a fome tem a ver com Saul? É tudo. Causa e efeito. Não, Deus, pô, você se equivocou. Não é possível. A fome não pode ter. O clima não pode ter a ver com o genocídio dos gibeonitas. Não pode. Pode ter. Ué. Causa e efeito. Caramba, olha, ficou todo mundo quietinho agora. Ué, pode? Pode. Causa e efeito. São leis espirituais. Lembra que eu falei? Você vai fazer e você vai colher. E nem sempre você vai colher da mesma forma. Não é? Você não vai normalmente ser pago na mesma moeda. Vai acontecer. Essa lei de causa e efeito é lei bíblica. E foi reconhecida lá. Eu coloquei karma aqui para instigar vocês. É claro que a gente não está falando aqui de budismo. Não, muito pelo contrário. A gente está falando do único Deus que é Salvador. O único caminho, a única verdade e o único que dá vida. Amém? Que é Jesus. Mas é uma realidade espiritual. Então, olha só. Davi recebeu uma palavra de Deus de que uma fome que durou 3 anos veio de um ato de genocídio de Saul. E sabe qual é o nosso papel nisso? Quebra de aliança. E sabe qual que é o papel nosso nisso? É ficar, ai meu Deus, e agora? Não! Nós temos o privilégio de poder reverter essas maldições sobre a nossa vida, a vida das nossas igrejas, nossas cidades e países. Nós temos o privilégio. Cara, toda maldição pode ser quebrada. Jonas se levantou para Nínive. E eles se converteram. Nós podemos.
ser esses embaixadores de Cristo que vão levar essa libertação ao povo. Amém? Amém. A gente só precisa ser, realmente, tomar posse real do nosso chamado. E nas nossas áreas de influência, influenciar de verdade. Buscar isso. Agora, existe o causa e efeito. Agora, causa e efeito é julgamento ou consequência? Ah, agora vocês vão, ufa, me aliviou. Ai, que Deus é tão bom, né? Como é que pode? Deus querer, karma, muito bem. Gálatas 6,7 diz: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Karma. Os caras lá na Índia entenderam, eles só não entenderam ainda Jesus, alguns, outros estão entendendo. A igreja na China é a que mais cresce no mundo. Amém? Glória a Deus, né? Estão entendendo. Então, é julgamento ou é consequência? É consequência. É consequência. Existem leis espirituais, essas leis são absolutas. O que você plantar, você vai colher. Nem necessariamente vai ser na mesma moeda, mas vai voltar para você. E é por que a gente está... Por que você está tão preocupado, meu irmão? No Brasil, adotar valores que são valores bíblicos. Por quê? Por isso. Por isso. Por que você quer que o Brasil tenha valores, princípios cristãos? Por que existem tantos homens de Deus aí que se levantam nesse sentido? Aquilo que você plantar, você vai colher. E a Bíblia toda está cheia dessa situação. Cheia. O livro de Números, então ele vai, assim, os 450 anos, Samaria, quando os assírios invadem Samaria, Deus manda leões devorar os assírios, porque a terra pertencia ao Senhor. Então, toda a Bíblia está cheia dessa situação. Amém. Mas eu acho que aí no caso, que aí se difere um pouco, porque no caso é julgamento. No caso é julgamento. Então, exatamente, olha só. No Antigo Testamento, a gente não tinha ainda o privilégio do preço ser pago por Cristo. No Antigo Testamento você tem mais do julgamento em si. Agora, hoje, o que existe é a consequência das leis espirituais, que são quebradas. Isaías 53:5 diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, nós vivemos um novo momento com Cristo. Agora, as consequências, elas continuam das leis espirituais. Por quê? Numa educação sadia, é o erro da criança que traz a ela mesma o desconforto e a restrição da liberdade, não a raiva do pai. Não tem raiva. Deus é bom e ele está de bom humor. E eu com as minhas filhas estou sempre de bom humor. Agora, se eu tiver que restringir a liberdade dela e falar assim, fica aqui! Não levanta desse banco! Ela tem que ficar, meu irmão. Ué, ela quebrou uma lei. Que não é uma lei espiritual, talvez até seja. Mas ela tem que me obedecer. E eu delimitei aquilo. Não é? As leis espirituais foram delimitadas por Deus. E se eu quebrar, vai haver uma consequência. Até o dia de hoje. Ué, claro que vai. O que você planta, você vai colher, meu irmão. E ponto. Não é? Então, não é que Deus está com raiva. Não é porque ele está condenando a gente, muito pelo contrário. Agora, as consequências existem nos nossos atos. Então, se eu matar alguém, eu vou preso, é uma consequência. Deveria ir, pelo menos, né? E Deus vai me perdoar? Vai, mas eu tenho que cumprir a pena. Segunda instância. Tá tranquilo, então. Muito bem. Então, o caminho da nação. Olha só que incrível. Olha só, por isso que nós estamos aqui, não é? 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar
e buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, ou dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meu irmão, é por isso que a gente está aqui, cara. Porque a consequência vai vir e está vindo. E está vindo sobre os Estados Unidos, está vindo sobre a Suécia, está vindo sobre o Brasil. Está vindo sobre o continente americano, africano, europeu, asiático. Não tem jeito. Agora, a gente pode mudar. A gente pode mudar isso. Como? Bem, começando por nós mesmos, né? Claro. Nós mesmos, nossa casa, nossa comunidade, nossa cidade, nação, mundo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, é isso. É ser intencional, cara. Chegou a hora de ser intencional. Carregar a presença e os princípios. Não tem jeito. Só os princípios não vai dar. Agora, se buscar essa presença, se converter dos maus caminhos, promessa do Senhor. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. Ou seja, nós, Igreja de Cristo, nós podemos mudar a nação. Nós podemos. A gente sabe como. A gente sabe como. Na sua área de influência, você precisa carregar isso com você. Agora, você vai buscar do Senhor, buscar com o seu grupo a estratégia para fazer isso. Agora, meu irmão, não tem erro. É mudar. É mudança. Se arrepender e mudar. Se humilhar, buscar a Deus. E uma estratégia pode ser através dos princípios. Apresentando talvez inicialmente mais os princípios, mas você está ali carregando essa presença. Eu não sei, meu irmão. Não sei como fazer. A estratégia eu não sei. Deus vai ter que dar pra gente, cada um aqui dentro da sua área. Amém? Mas a gente pode. A gente sabe o que a gente tem que fazer. Como? É a questão da gente descobrir juntos com o Senhor aqui. E o Senhor te porá, aí, ó, todos os líderes aqui, te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Está na hora do povo de Deus ser a cabeça. Olha só, é uma promessa, você ser a cabeça. Pô, Bruno, mas eu não tenho chamado de liderança. Meu irmão, em algum ponto você tem esse chamado de liderança, em alguma área da sua vida, você precisa se levantar, eu e você precisamos nos levantar para buscarmos a influência, ser a cabeça para poder pensar, ser a cabeça para poder pensar o governo, pensar a economia, a ciência, assim por diante. Porque o diabo já está pensando nisso. E a igreja parou de pensar faz tempo. Agora está voltando, amém? Nós precisamos disso. Precisamos tomar posse dessa realidade, dessa promessa de Deus e ser cabeça através do quê? Como que Deus vai me fazer ser cabeça? Se eu não deixar a presença. Se eu não deixar a presença, se eu não deixar os princípios. Ali, ó. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Então, obediência. Uma vida de busca, uma vida de presença, uma vida de princípios. Para viver essa realidade. Ser cabeça e mudar o destino dessa nação. Sobre as leis ainda, é importante que tenhamos uma abordagem holística. O que é holístico, né? Já viu? Medicina holística, integrativa. Ver o ser humano como completo. Né? Então, às vezes, você tá com dor de cabeça, mas o problema não é na cabeça, é no estômago. E por aí vai. Né? Mas eu tô com um problema de falta de ar, tô com um problema de falta de ar, mas será que tem fundo emocional? Né? A emoção trata o físico, o estômago interage, né, com a cabeça. Cara, você de uma forma integral. E assim a gente deve tratar os princípios do Senhor. Sabe por quê? Porque, por exemplo, pode ter uma pessoa que é um homem de Deus, uma mulher de Deus que é um excelente dizimista.
Pô, dizima, não falta o dízimo, mas vive em dificuldade financeira. Por quê? Porque às vezes existe algum desses princípios que não está sendo observado. Isso pode estar influenciando até a vida financeira dele. Olha só. Ver o ser humano de forma holística, os princípios de Deus se aplicando de forma holística, integrada. Buscar do Senhor esse tipo de revelação. Então, quando a gente fala de princípio, não adianta a gente cobrir o pé e descobrir a cabeça, ou cobrir a cabeça e descobrir o pé. Não é? É carregar isso com a gente. Carregar esse entendimento. Fala, Teco. Eu acho que essa 4 agora, né, abordagem holística, ela é um pouco que complementa o que você falou no 2 do karma. Porque muitas vezes o nosso posicionamento é meio que tipo, ver o problema e não abordar. Ah, não, ele está sofrendo como, por exemplo, Paulo quando naufragou em Malta, todo mundo falou, karma lá, ó. Não morreu, agora a cobra foi e picou ele, né? Então a gente às vezes tem muita cabeça de olhar as coisas e dizer assim, não, ele está colhendo o que plantou, mas não aborda para tentar tirar a pessoa daquela situação. Então eu acho que aí faz sentido, porque é como se a gente apontasse uma solução para o problema. Né? Sim, perfeito. Sempre tem solução, não é? Porque Deus é bom e Ele está de bom humor. E Ele quer usar a gente, ou melhor, Ele quer trabalhar junto com a gente para solucionar esses problemas. Começando primeiro em nós, não é? E através de nós. Então, Provérbios 3 diz, não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Então, isso significa que a gente deve observar todas as leis do Senhor, escrever isso dentro da gente. A gente deve buscar viver, né, por completo e não pela metade. E hoje, para a gente finalizar, os valores de Deus são a chave. É isso, cara. É isso. Os valores de Deus são a chave. A justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. Provérbios 14:34. E o que é justiça? O que é justiça na Bíblia? Justiça na Bíblia é a justiça do fórum ali? Julgamento? É isso? Justiça é julgamento? Justiça na Bíblia é o quê? Justiça de Deus. É o aspecto prático. Olha só. O reino de Deus é paz, alegria e justiça. Justiça é o aspecto prático, é a vida. É a vida de acordo com os princípios de Deus. A vida de acordo com os valores de Deus. Justiça é a prática. Você viver em justiça é você praticar os princípios e os valores de Deus. Ou seja, a justiça, a prática da palavra de Deus, dos princípios de Deus, dos valores de Deus, exalta os povos. Só você vê aí. As grandes nações. Os próprios japoneses cresceram aplicando o princípio de Deus, sem serem cristãos. Muitos dos princípios. Mas o pecado é a vergonha das nações. Agora, quando você se permite relativizar esses princípios, isso acontece com o quê? Com o afastamento da presença de Deus. É o fim. E a gente está sendo chamado aqui, finalizando já essa aula de hoje, para levar para as nossas áreas de influência, presença e princípio. Presença e princípio. Restaurar isso. Nada de relativismo. Levar essa realidade e ir cultivando sempre, aí, sem esquecer o cultivo dessa presença. Porque senão nós mesmos vamos começar a relativizar isso. Se a gente não carregar essa presença, nós mesmos vamos começar a dar o testemunho do relativismo dos próprios princípios de Cristo. Então, sermos, em primeiro lugar, buscadores íntimos, né, da presença e a vida por esses princípios e transparecer isso nas nossas áreas de influência. Amém? Assim a gente vai transformar o Brasil. Eu quero que vocês saiam daqui, então, com essa mentalidade de líderes, levando essa dupla realidade, que é uma só, para onde vocês estão sendo chamados.
Agora, isso precisa ser intencional, amém? Tem que ser intencional. Não tem jeito. Ah, eu vou abrir uma empresa só por abrir? Não adianta. Tem que ser uma que leve princípio e leve valor do Senhor. Leve presença e valor. Amém?